vestuário e a moda enquanto fontes para o ensino da história. Quer saber mais sobre esse tema? Então deixa que eu te explico. Nos revelamos através do que vestimos. Ao escolher nossas roupas, demonstramos nossas convicções religiosas, revelamos nosso sexo, nossa identidade, nossa posição social, nossa origem étnica, nossa profissão, ao mesmo tempo, nossa intenção de chocar. As roupas indicam nossa individualidade, nosso desejo de agradar e, às vezes, nossa originalidade. A maneira de nos vestirmos nos permite revelar aos outros por qual estágio de nossa vida estamos passando. O vestuário é parte de nossa identidade e despir uma pessoa de suas roupas significa despí-la da sua dignidade. Para entender esse tema, precisamos ter conhecimento do que foi o positivismo e a escola das análises. O positivismo nada mais foi que uma corrente filosófica que surgiu na França no começo do século XIX. Ela está ligada no estudo da história em datas marcantes, grandes heróis e grandes feitos. A escola das análises teve um novo modo de escrever história. Ela dava importância a fontes que não eram reconhecidas e nem valorizadas pelos positivismos, como até mesmo as nossas vestes, a nossa roupa e a moda. Por isso que hoje estamos tratando das roupas e do vestuário como fonte de estudo para a história. Mas só foi em 1950 que Roland Barthes, um dos principais e primeiros pensadores e pesquisadores que estudaram a moda. Afinal, por que começamos a usar peles de animais ou roupas? Antropólogos acreditam que há duas teorias. Uma é para esconder a nudez e a segunda é para proteger contra o frio, chuvas. Mas o que se considera nudez? Para alguns países está no nariz, no pé, nos dentes. Assim como a beleza, a nudez está nos olhos de quem a vê. Em algumas tribos, mesmo desnudas, elas se sentem vestidas, como através de tatuagens, de pinças, sinais e até ornamentos. Os humanos não usavam pele de animais não só para proteger do frio e da chuva, mas também contra espinhos e pedras pontiagudas, entre outros obstáculos que eles encontravam no caminho. 10 mil anos atrás, camponeses descobriram a técnica de tecelagem da lã, transformando em roupas. Em sua maioria, as roupas eram brancas e às vezes tingidas. O branco na época significava pureza. Os egípcios usavam linho na produção de roupa. Para eles, o linho significava pureza, pois, quando exposto ao sol, ele do tom bege passava para o branco. E o sol, para os egípcios, era considerado como Deus. Para os romanos, a cor de grande importância era vermelho. É uma das cores primárias que não tem variações antropológicas. Ou seja, em vários lugares, eles tinham o mesmo significado da cor vermelha, que significava calor, força e vida, tornando-se a cor do poder. Quando o senador envolvia sua mão com um pedaço da sua toga, significava que ele estava se preparando para um discurso de grande relevância. Com as grandes invasões bárbaras, em 476 anos, o Império Romano do Ocidente teve seu fim. Como consequência, houve a troca de costumes, onde os romanos começaram a vestir calças sobre suas vestes e os bárbaros vestes sobre suas calças. E isso se tornou a vestimenta padrão da Idade Média. Até o século XII, as roupas não tiveram grandes alterações, pois a Idade Média passava por tempos difíceis e muitos estavam preocupados com a própria sobrevivência. Nos anos de 1100 a 1300, tiveram as 8 Cruzadas, que tiveram o objetivo de reconquistar a Terra Santa de Jerusalém, que havia sido tomada pelos muçulmanos, considerados pelos católicos indignos. Os franceses descobriram no Oriente um estilo de vida mais refinado e agradável. Foi o início da nobreza e da elegância. Os romances cortesãos surgiram novas atitudes que tornaram as mulheres mais sedutoras, com roupas que realçavam as silhuetas e diversos sapatos que enfatizavam os pés delicados. Também permitia melhor movimento que revelava suas curvas naturais.
As mulheres que usavam botões abotoando suas roupas é um sinal duvidoso, pois poderia se despir-se rapidamente. Seria mais apropriado que os botões fossem costurados de tal forma que precisariam ser descosturados ao se vestir ou se despir-se. No século XIV, a moda foi inventada. Antes, eles tentavam imitar seus antepassados. Agora, o que realmente conta são as novidades, tentando ao máximo não se parecer com a geração passada. Para Barthes, a moda trata-se essencialmente de um contrato coletivo, ao qual temos de submeter-nos em blocos se quisermos comunicar. Além disto, este produto social é autônomo, pois só se pode manejá-lo depois de uma aprendizagem. Ou seja, a moda é algo criado para os indivíduos serem aceitos entre eles. As roupas evoluíram à medida que novas técnicas conseguiram fazer roupas mais rápidas e mais modernas. A partir daí, só mulheres, membros da igreja e acadêmicos poderiam usar vestidos. Elas também usavam enormes chapéus e forma de cones. E pela primeira vez, tornou-se nítido a diferença entre o vestuário masculino e feminino. Os homens usavam calças justas, que facilitavam o movimento, tornando-se símbolo da autoridade masculina. Também passaram a usar longos sapatos pontiagudos, que também serviram de distinções sociais, pois quanto mais longo fosse e pontiagudo, maior importância social você tinha. Essas roupas da época eram muito caras, e junto à lei suntuária, que reservava apenas para a aristocracia o direito de mostrar riqueza. A lei suntuária visava regular o consumo, restringir o luxo e a extravagância, impedindo o uso de ouro, prata e alguns casacos de pele. Mas não impediu as mulheres da classe média de se vestir como condessas, não se esquecendo que a burguesia nessa época havia muito poder econômico, mas não político, pois quem tinha poder político era apenas os nobres e o clero. Vários burgueses compraram o título de nobreza, pois era dificilmente você conseguiria chegar ao título de nobre. Até porque famílias da classe nobre gostavam de casar seus filhos, primos, entre eles, para manter a nobreza com a família. Os nobres da corte de Borgonha, na França, se incomodavam com as cópias de suas roupas feitas pela classe social mais abastada, os burgueses. Por isso, eles começaram a diferenciar cada vez mais as suas roupas, criando assim um ciclo de criação e cópia. A moda surgiu como diferenciador social, diferenciador de sexo, pelo aspecto de valorização da individualidade e com o caráter da sazonalidade, ou seja, os modelos duravam até que não eram mais copiados. Quando isso acontecia, deveriam ser criados novos modelos. Na Renascença, a moda visava enfatizar as características de cada sexo. Os ombros das roupas masculinas se tornaram exageradamente mais largas, e a avantajada proteção na região genital enfatizava a virilidade. A silhueta mais desejada entre as mulheres era o formato de um violão, dando origem ao corpete prepulsor do espartilho, responsável na redução da cintura das mulheres. No século XVII, a moda veio da Turquia, uma falsa pinta localizada estrategicamente no rosto das mulheres, transmitindo mensagens diretas. Século XVIII. O cotidiano da corte francesa era permeado pela obrigatoriedade dos indivíduos em ser pendulados por meio do exibicionismo do luxo das roupas, festas e decorações. O gasto ostentatório era compulsório em uma camada na qual ser discreto era quase que um delito. Surgiu a moda de penteados exageradamente altos, onde algumas mulheres tinham um penteado tão alto que a distância da ponta do pé até a boca era a mesma distância da boca até o topo do penteado.
e elas usavam aquele picado durante meses, chegando até criar insetos e ninhos de ratos. Mas, nesse período, a França vinha passando por crises, desde a Guerra dos 7 Anos entre França e Inglaterra até a ajuda da independência dos Estados Unidos. Além disso, a colheita de trigo não foi boa o suficiente para toda a população, com isso gerando fome e miséria. Mas a corte francesa, que não pagava impostos, não pensava duas vezes ao fazer festas e continuar com seu patamar luxuoso, causando revolta em toda a população e dando origem à Revolução Francesa. A Revolução Francesa deu fim a todo esse luxo das roupas, onde se uma pessoa fosse encontrada com roupas finas, ela poderia ser até guilhotinada. Ou seja, tornaria um ato suicida você ostentar sinais de riqueza. Então, o melhor era se vestir como pessoas comuns. Fica claro, num olhar semiológico, a indumentária é texto. Pelas tramas do tecido, lê-se múltiplos discursos, que vêm desde os anseios pessoais a expressões de personalidade, a influência da sociedade sobre o indivíduo e sua postura política. Historicamente, o vestuário evoluiu com a evolução da humanidade e se tornou um reflexo das questões sociais, políticas, religiosas e morais e todas as fases vivenciadas pelo ser humano. Desta forma, o estudo da história do vestuário implica em um estudo de todos os aspectos da vida nas diferentes épocas. Que gostamos ou não, nossas roupas e adereços programam nosso sexo, nossa identidade, idade, classe social e ideias políticas, e muitas vezes fornecem informações importantes ou falsas a respeito da nossa ocupação, origem geográfica, personalidade, opiniões, gosto, desejo, estado de ânimo. A linguagem das roupas possibilita, assim, uma viagem pelo modo de agir e pensar de várias épocas. E por isso é um tema que deve ser trabalhado tanto por pesquisadores e professores em sala de aula. Espero que tenha ficado o mais claro possível o estudo desse tema, mas como os professores da educação básica podem inserir isso na sala de aula? Simples, implementando um projeto teatral com um tema abordado, Revolução Francesa, a queda de Roma, por exemplo, tendo como objetivo entender o comportamento da época e gerar uma empatia entre os alunos e a plateia. Além disso, os alunos podem fazer uma análise de filmes que retratam a manifestação da moda, como o filme Coco antes de Chanel. Então ficamos com esse questionamento. Por que você se veste dessa maneira? Por gosto